so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada. Hoje iremos apresentar o 8º episódio do Podleges, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, sou o Felipe Nunes. E se vocês estão gostando aí dos nossos episódios, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais, pod_lege jurídicos, tanto para o Instagram como para o Facebook. E compartilhe bastante, que hoje temos mais um grande episódio aqui, uma grande convidada com a gente. Dr. Kennedy, apresente a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a professora Renata Rezende, servidora do INSS, professora universitária e mestre em Ciências das Religiões, com linha de pesquisa na esfera pública. Hoje ela vai nos ajudar mais uma vez a esclarecer para o nosso público, nossos web espectadores, assuntos de relevância no dia a dia. Como especialista em direito previdenciário, ela vai nos esclarecer hoje sobre os benefícios assistenciais previdenciários que são bancados e regidos pelo INSS. Boa noite, professora Renata, seja bem-vinda. Boa noite a todos os ouvindos, aos web espectadores. É um prazer imenso estar aqui na noite de hoje, esclarecendo um pouco para a comunidade jurídica local sobre os benefícios assistenciais e previdenciários. Queria agradecer a iniciativa aos meus ex-alunos, então eu sou muito grata, tenho muito orgulho de estar aqui hoje com vocês como colegas de profissão, né, o Dr. Kennedy, a doutora Cristiele, o Dr. Felipe. É um prazer imenso e parabenizá-los por essa iniciativa, né, que é ímpar dentro da nossa comunidade, tendo em vista que esse programa ele visa trazer, né, debates que são bastante importantes, né, no mundo acadêmico e jurídico. Muito bem. Minha produção, olha aqui, foque bem aqui, por favor, na nossa convidada. Olha o padrão de elegância das nossas convidadas. Não, as convidadas do Podleges estão de parabéns, viu? Ela vai ser para sempre nossa professora, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu fui falar com o professor Daniel, meu ex-professor, ele não. O professor é para sempre. Eu, pô, muito bem, que eu vou lhe ligar para quando tiver alguma dúvida. E é bastante querida. Eu lembro que o Podleges ele participou da cobertura do evento que teve em Piracuruca. Seminário. Primeiro seminário da advocacia Piracuruquense, né? E aí o Podleges foi fazer a cobertura. Sim, eu tive a honra de estar lá, né? E aí a gente foi fazer uma entrevista com a professora Renata. Quase que eu não consegui essa entrevista. Ô, filha. Esse Felipe eu aguardando ela e o pessoal puxando para tirar foto e não acabava essas fotos. E quando eu estava lá, quando ela entrou, infelizmente eu estava lá de fora, que eu estava fazendo outra entrevista. Eu só escutei um monte de palmas no auditório. E aí quando ela saiu, eu entrei ali, bateram palma pra mim, porque é querida demais, entendeu? Eu tenho que inclusive agradecer a todos os meus alunos que se fizeram presentes nesse dia, né? Foi um momento muito especial, a Cristiele estava lá, o Felipe também, né? E foi um momento realmente engrandecedor, né? Porque a gente começa também, esses eventos são importantes porque a gente conhece, né, pessoas que trabalham dentro do ramo, faz contatos, além de também mostrar um pouco do nosso trabalho e sentir o carinho e a presença de quem nos conhece, né, tá ali no dia a dia com a gente, como são nossos alunos aqui da CRISFAP. Foi muito, muito bonito e muito importante para mim me sentir realmente prestigiada. Queria aqui mandar um beijo a todos que estão assistindo.
é uma honra ser professora de vocês. É o que me mantém viva, o que me faz sempre querer mais e estudar mais, né? É um amor pela docência, Sim. É né? gratificante. Gratificante demais. Por exemplo, nós começamos agora, né, o nosso 8º, está fechando 2 meses. 2 batido meses de podcast. programa, né, de podcasts. E ainda não estamos igual a professora, né? Muitas pessoas chegando querendo tirar foto, mas eu já encontro algumas pessoas na rua. Pô, Dão tô dicas, né? acompanhando o podcast, pô, bacana. Vai no Perifolia, Sim. eu na avenida, com minha cervejinha na mão ali. Tu disse que não tinha ido. Ah, Disse que não tinha. Disse que não. Se entregar, hein, E Cristiano? aí, né, eu falei, Felipe, cadê tu foi pro Perifolia? Fui, não. Não, pois eu no Perifolia lá, curtindo o trio elétrico, som alto. Aí passou um colega do meu pai, na verdade, né? Sim. Um colega do meu pai. Pô, me abraçou ali, e ele com a mulher dele. Pai, eu acho que foi uma volta todinha, ele me elogiando os doutores aqui e o programa também. Sim. Entendeu? Então é gratificante a gente receber esse É carinho. Né? inovador, né? Na nossa região, eu acho que não existia podcast Não. jurídico aqui em Piripiri. Não. Não, em Piripiri, não. voltado para esse objetivo Pra que esse nós objetivo. nos colocamos, ainda não tinha. E é o primeiro podcast que eu faço parte, né? É a primeira Eita. vez que eu tô aqui no Estúdio Globo, né? 3 câmeras aqui ao meu redor, tô me sentindo realmente famosa, o que eu não sou, né? Você já é famosa. assim, as luzes, dá toda aquela, né? A gente fica até Mas, meio... na verdade, até esse meio- momento, a gente tem sempre convidado pessoas que, Uhum. como a senhora, tenham a expertise naquele assunto que nós vamos tratar Sim. e que tenham o conhecimento necessário para dividir com os nossos telespectadores, nossos web espectadores, Sim. dividir os conhecimentos e fazer com que eles possam, a partir destes episódios, a partir daquele momento, começarem a fazer valer os seus direitos. Sim, Ir atrás sim. daquilo que eles têm direito. E muitas vezes não sabem. E se sabem, não sabem qual caminho trilhar para chegar até eles. Com Muitas certeza. vezes, esses direitos eles estão aí latentes e disponíveis para a população em geral, para os cidadãos, e eles não sabem como procurar. Então, esse é o nosso objetivo, de levar realmente conhecimento não só para a seara jurídica, para o meio especializado, Mas para a mas população. principalmente para a população, que não tem acesso normalmente a esse tipo de informação. E isto hoje é possível, a tecnologia nos propicia isso, transformar um simples escritório de advocacia num ninho de conhecimento, que esse conhecimento é partilhado com a população. Sim. Então, esse é um dos motivos da gente convidar pessoas como a senhora, que tem a capacidade, que tem conhecimento. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada em poder contribuir, né, um pouquinho que eu sei, né, com toda a comunidade piripiriense em geral, porque eu acho que isso aqui é pro mundo, né? É. Instagram, Deus YouTube, quiser. é algo que vai pro mundo. Enfim, então eu me sinto extremamente honrada de poder estar aqui hoje participando. Essa iniciativa de vocês é extremamente válida e eu só tenho a parabenizá-los e a agradecer, né, esse momento. Muito obrigado. Pois Então, é. já adentrando aquilo que é o nosso propósito de hoje, Sim. nós vamos falar um pouco sobre os benefícios assistenciais que a Previdência Social propicia para o cidadão. Certo. E hoje a gente sente uma demanda muito grande, principalmente para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Sim. Nós, inclusive, no nosso trabalho diário, a gente tem recebido muita demanda nessa área. Talvez até porque, devido ao momento econômico que a gente passa, as pessoas sentem a necessidade e precisam desse apoio. Esse apoio vem através, muitas vezes, do BPC, do INSS e das medidas governamentais que têm sido tomadas. Não só de agora, já de há bastante tempo, desde a Constituição de 1988, que o governo tem tido essa preocupação. Então, nós gostaríamos que a senhora, em primeiro momento, esclarecesse o que é o BPC e quem tem direito ao BPC. Certo. Então, vamos lá, né? O BPC, ele é um benefício assistencial por excelência, né? Na verdade, o INSS é um Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia federal que foi criada por lei, né, pela União, lei ordinária, para conceder e manter benefícios previdenciários. Mas por conta daquele princípio da eficiência que a gente tanto falou dentro das aulas de direito administrativo, né, tendo em vista aí a dimensão da máquina administrativa do INSS,
o BPC, ele passa também a ser um benefício mantido e concedido, porque seria muito caro para a administração criar uma nova entidade apenas para operacionalizar o BPC. Então, se aproveita aí da máquina administrativa do INSS, que é uma das maiores autarquias da América Latina. Tem uma grande capilaridade nacional. Sim, né? basta a gente pensar, Kennedy, que aqui perto da gente tem INSS, agências em Piripiri, Pedro II, Piracuruca, Barras, Batalha. Então, só na região norte do Piauí, olha quantas agências a gente citou, né? Imagine numa dimensão Brasil, dentro do âmbito nacional. Então, o INSS é uma estrutura gigantesca, né? Então, ele foi criado para benefícios previdenciários, mas a gente sabe que a Seguridade Social ela apresenta um tripé mais amplo do que somente a Previdência. Nós temos também a assistência, né? Que está dentro de uma esfera não contributiva. Você não precisa contribuir diretamente para a assistência para ter acesso aos benefícios assistenciais, né? Que são exatamente como você citou, para o público mais necessitado e mais vulnerável, que apresentam uma vulnerabilidade maior dentro da sociedade. Quem é que vai dizer quem são esses necessitados? A lei que cria e que regulamenta determinado benefício assistencial, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Né? Ele vai trazer os critérios e vai dizer quem é que tem acesso. No caso específico do BPC, por ele ser o benefício assistencial por excelência, tem uma amplitude maior, até porque a sua fundamentação originária está lá no artigo 203.5 da Constituição, então é algo que está dentro dos objetivos da assistência social, né? O que seria esse BPC? A garantia de um salário mínimo à pessoa idosa, entende-se aí por idoso aquele maior de 65 anos de idade, e a pessoa com deficiência, né? Entende-se por deficiência aquela de natureza física, psíquica, sensorial, intelectual, que o impeça de ter uma vida plena em sociedade, desde que essa clientela cumpra com os critérios objetivos estabelecidos na LOAS, que a LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Como o próprio nome diz, essa lei, ela organiza toda a estrutura da assistência social. E a partir do artigo 20, ela vai regulamentar o BPC. Tá? Então, o BPC ele tem uma importância enorme na circulação de renda, né? E muitos confundem, talvez, com a aposentadoria pelo fato de ser o INSS que concede e mantém. Né? Porque esse é um benefício assistencial que o INSS tem responsabilidade. E o valor dele também um fácil salário que mínimo. confunda-se com a aposentadoria. Sim, né? Porque a aposentadoria rural, que é muito solicitada na nossa região, é um salário mínimo também, né? Então, muitos confundem. Mas qual é a diferença? Né? Que o BPC ele é assistencial, ou seja, não precisa a pessoa contribuir para ter direito, né? Diferente da aposentadoria, que a pessoa precisa contribuir. No caso do rural, precisa comprovar a condição de rural, que nem sempre é fácil, né? Tem que ser através de documentos e da autodeclaração, né? O BPC, ele não gera 13º, não tem, e não gera pensão por morte, né? Então, ele fica mais nessa esfera da assistência, não tanto, não, de jeito nenhum, da previdência, né? Que é contributiva, enfim. Sim, e aquela pessoa que precisa do BPC, o que ela deve fazer para conseguir ter acesso a ele? Sim, pois vamos lá. O BPC, na verdade, todo o INSS, desde 2015, ele passou por um procedimento de digitalização, né? O INSS digital, ou seja, mundo virtual. Meu INSS. Né? O meu INSS. Então, hoje, a própria IN 128, ela traz essa questão de como quais são os canais de acesso para todos os benefícios previdenciários e também para o benefício assistencial, que vai ter o mesmo procedimento. O BPC ele tem o mesmo procedimento de um benefício previdenciário. Então, você tem aquelas entidades, aquelas vias de acesso. O meu INSS, como a Cristiane falou, que, como o próprio nome diz, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, você pode entrar no próprio seu notebook, em casa, no computador. Celular. E é meu por quê? Porque cada um tem o seu. Né? Então, você tem um, ele tem outro. Então, cada um tem o seu. E lá você vai ter
todas as informações da sua vida laboral. Você vai ter acesso ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Identificação Social, além de todos os serviços disponibilizados pelo INSS, né? O que é que precisa. Então, ele é um aplicativo autoexplicativo, tá? Além dele, você tem o 135, que é aquele teleatendimento, né? Que a pessoa funciona de 8 da manhã até 9 da noite, que qualquer um pode ligar, e aí ele agenda para aquelas pessoas que não têm acesso. Porque também informática, a maioria tem celulares assim modernos, a maioria tem, mas ainda tem aquele público mais idoso, que ainda está numa geração... que muitas vezes até tem o equipamento, mas não sabe utilizar. Não sabe mexer, precisa de um terceiro, né? Enfim. Aí pode ligar para o 135. Tem também as entidades conveniadas, né? Quem são essas entidades? A própria OAB, né? Alguns sindicatos, alguns municípios que façam termos de cooperação com o INSS. Né? Então, essas pessoas também é um intermediário, digamos assim, para o acesso aos benefícios previdenciários e assistencial. Tá? Depois que a pessoa deu entrada por um desses canais, às vezes também pode procurar as unidades de atendimento. Pós-pandemia, não são todas as agências que estão funcionando totalmente, então depende muito da região e da gerência, né? E antes de qualquer coisa, para o BPC especificamente, é necessária a inscrição no CAD único, né? Que é aquele cadastro único, que é aquele órgão responsável pelos programas sociais do governo federal. Certo? Então, a pessoa, ela precisa, o requerente, né, o solicitante do BPC, ela precisa estar cadastrado no CAD único e lá colocar todas as pessoas que fazem parte do seu grupo familiar. E importantíssimo, o CPF de cada um. Por quê? Porque essa medida, né, de se ter antes dessa inscrição no CAD único e também sempre fazer as atualizações de 2 em 2 anos, porque quando a pessoa começa a receber o BPC, ainda se tem aí essa fiscalização, então durante a manutenção é necessário que o CAD único também se mantenha atualizado, porque a partir desse cruzamento de sistemas que o INSS vai ser uma das maneiras do INSS fiscalizar, né? Se aquele grupo familiar ele mudou, se tem alguém trabalhando, porque o CPF ele acusa lá no CNIS, se aquela pessoa está com vínculo formal, se ela está ganhando renda, porque o BPC, o critério objetivo do BPC, que é trazido lá no artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, né, da Lei Orgânica, é exatamente ter uma renda per capita familiar inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Então, se essas condições na concessão são atendidas, a pessoa vai ter acesso ao direito, mas se em algum momento esse critério renda modifica, é um dos motivos da cessação do BPC. Porque é até bom aproveitar o gancho para as pessoas terem conhecimento que o BPC não é um benefício vitalício. Não. Né? Às vezes as pessoas têm esse entendimento. Sim. De que conseguiu o BPC, ele ter o BPC como uma aposentadoria seria vitalício. Ele não é vitalício. Não. Ele só prevalece enquanto permanecem aquelas condições de vulnerabilidade que a lei entende. E também ser, a gente deve esclarecer que, na verdade, a assistência do estatal, que seria, no caso, a assistência do BPC, ela entra em ação quando a própria família não consegue dar essa assistência, né? Sim. Porque a prioridade da assistência é a família, é o núcleo familiar que deve se unir e se ajudarem. Sim. O Estado vai entrar quando esse núcleo não é possível. Inclusive, no conceito do BPC trazido no caput, né, que é a cabeça, né, do artigo 20, é exatamente essa, que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa idosa ou à pessoa deficiente que não consiga se manter ou prover a sua família. Então, tem essa questão de toda a questão econômica da família. A assistência, na verdade, ela tem por escopo preencher as lacunas, né, deixadas pela Previdência. Porque eu disse lá no começo que a Previdência ela é contributiva. O que isso significa? Que para você ter acesso aos benefícios previdenciários, você precisa contribuir. E aqueles que não contribuem, provavelmente
quase sempre vão ter que solicitar assistência. Lacuna significa, dentro do direito, é uma palavra técnica que significa os espaços vazios deixados pela lei. Então, até onde a Previdência não consegue proteger, vem o outro braço, digamos assim, o outro pilar da Seguridade Social, para proteger aqueles que não conseguiram contribuir para ter acesso a um benefício previdenciário, né? Nem sempre consegue, né? Nem sempre a assistência consegue proteger a todos, né? Mas ela tenta ao máximo que isso aconteça, né? E não é bom também que um país ele dependa da assistência. A gente sabe que quanto mais pessoas recebam o benefício assistencial, isso significa, é um índice, inclusive, de que a economia formal, dentro do emprego formal, ele não vai bem, né? Porque se a pessoa se socorreu à assistência, é porque não conseguiu ter um equilíbrio na sua vida laboral para conseguir se aposentar, né? Então, isso significa que o nosso país, ele não está indo muito bem economicamente, que as pessoas estão desempregadas, não estão conseguindo dignamente se manter, né? Aí tem que se socorrer à assistência. Perfeitamente. Antes de começarmos a gravação, né, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Sim. Inclusive, sigam lá, por favor, pod_lege jurídico, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores do Instagram tirarem suas dúvidas com a nossa convidada, professora Renata. E teve algumas perguntas até o momento. Ok. Teve uma que falou, fale um pouco sobre o BPC e quais seus requisitos. Que é a professora... Eu poderia aproveitar deixa e falar das novidades, né, em relação a esses Pronto, requisitos, vai. para a gente Pronto. poder passar para a próxima Exatamente. pergunta, pegando aqui o Pronto. gancho É. que disse o Kennedy isso agora aí, há é isso pouco, aí. né? Pois. Bem, Bruna, então, Bruna Monique. muito bem, Bruna Monique. Então, eu espero esclarecer aí a sua dúvida, né, na minha fala agora. Bem, então eu falei inicialmente que o BPC, ele tem basicamente 2 tipos, né, que é o BPC idoso e o BPC deficiente, né? O que é que precisa para o BPC idoso? Né? Eu chamo de uma fase administrativa. É esse idoso comprovar que ele tem 65 anos ou mais e passar pelo critério renda, que é aquele critério renda per capita familiar, igual ou inferior a 1/4 do valor do salário mínimo, que já eu explico como é que se dá isso. E o BPC deficiente, ele apresenta 2 fases, que eu chamo de 2 fases. Uma fase administrativa e outra da comprovação dessa deficiência. Dentro da comprovação dessa deficiência, tem 2 subfases, né? Como é que se vai comprovar essa deficiência? Através de uma avaliação conjunta, em regra, do perito médico do INSS e da assistente social. Porque se entende que o conceito de deficiência, ele é um conceito que não passa apenas dentro de um olhar clínico do médico. Também é necessário analisar as barreiras socioeconômicas que aquele cidadão está inserido dentro da sociedade, né? Por isso precisa do parecer da assistente social. Mas teve uma novidade recente com uma lei agora de 2021, né, que eu não vou lembrar o número, mas a lei 14.000 e alguma coisa, que ela trouxe a avaliação média. Como é que é isso? Porque agora essa fase administrativa, que é para analisar a renda, e as 2 fases da comprovação da deficiência, ela não tem uma ordem. Então, ela é exatamente pelo princípio da celeridade, para trazer uma maior celeridade dentro da análise do BPC. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que primeiro pode acontecer a perícia médica, depois a fase administrativa e só depois a assistente social vai dar o seu parecer, ou vice-versa, né? Quando o requerente ele dá entrada no BPC por um daqueles canais, ele já deve agendar a sua perícia médica e a sua avaliação social. Se essa perícia médica ela cai primeiro, ela foi o primeiro, e o médico colocou lá no seu atestou, né, que aquele impedimento ele é de longo prazo, e que aquela deficiência tem um grau elevado de deficiência, bem ali já comprovou, naquele momento já comprovou a situação de deficiente. Não precisa mais passar
pelo assistente social, né? Aí só vai precisar agora entender se ele vai passar ou não pela fase administrativa, que é a questão do Que critério analisa o critério da renda. renda. Isso. E aí, outra novidade dentro desse critério renda, que eu considero de suma importância, é o parágrafo 14 do artigo 20, parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS. Né? Que ele trouxe de novidade. Porque a primeira coisa LOAS que também... é que também recebe o apelido, o BPC recebe o apelido de LOAS por conta da lei que o regulamento, que é a LOAS. Então, quando eu falar aqui, o LOAS é o benefício. Quando eu falar a LOAS, eu estou me referindo à lei. Né? Porque muita gente conhece realmente o BPC por Como LOAS, LOAS. né? Pois então. Aí, como é que você vai analisar? Como é que o INSS ele vai analisar esse critério renda? Primeira observação. A família que o requerente cadastrou lá no CAD único não é o mesmo conceito de família para LOAS. Não é o mesmo. Porque a gente sabe que os arranjos familiares hoje, dentro do direito de família, se ampliaram, né? Existem várias configurações, eu gosto mais da palavra arranjo familiar. Né? Existem vários arranjos familiares que são respeitados e aceitos, reconhecidos legalmente dentro da sociedade, que bom, né? Só que, como a gente está falando de um benefício pecuniário, né, o governo ele precisa estabelecer critérios objetivos, porque é aquela questão que não se tem do custeio mesmo, né? Não se tem aí dinheiro para... A receita não é infinita, isso, né? receita não é infinita. Então, ele precisa colocar o público prioritário, fazer a seletividade, que é um dos princípios, inclusive, da Seguridade Social. E como é que ele vai entender? Como é que a LOAS vai entender quem é família? Está lá no parágrafo 1º do artigo 20. Né? Ele vai trazer um rol taxativo. O que é um rol taxativo para quem não é no direito? Somente aquelas pessoas que estão lá colocadas. Então, primeiro começa já daí, que a família não tem um conceito largo. Ele é um conceito restrito, mais restrito, que seria o próprio requerente, o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, o filho solteiro, a enteada, o irmão solteiro, né? Então, ele tem um rol taxativo. Então, o técnico, ele vai olhar quem está a família lá, o sistema já está meio que preparado. Então, lá no nosso sistema tem família CAD único e ao lado, família e declaração de renda para o BPC. A gente vai colocando. E interessante também que quando você vai lá pro CAD único, eles lhe pedem um responsável pela unidade familiar. E nem sempre a relação de parentesco que vai estar lá no CAD único é em relação a quem é responsável pela unidade familiar. E muitas vezes o requerente do BPC, o solicitante, que pode ser até uma criança, né, não é o responsável. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de ver que lá para a família BPC, a relação de parentesco que eu devo colocar lá no sistema é em relação ao requerente. E no CAD único vai estar em relação ao responsável da unidade familiar. Né? Porque às vezes muda. É uma pergunta. Pode não ser coincidente. Pode não ser coincidente, é o primeiro É cuidado. uma pessoa que quer o BPC. Uhum. E na casa dela tem uma pessoa que já recebe um benefício. Uhum. E nesse caso, tem algum impedimento? Não, é exatamente essa a novidade que eu vou trazer. Que não entra, o BPC ele não entra para o cálculo de um segundo BPC dentro de casa e isso infinitamente. Que é uma novidade trazida por esse parágrafo 14, por isso que eu considero tão importante esse É parágrafo. como se a pessoa não recebesse nada Sim. para conta do Exatamente. cálculo da renda. Sim. Então, depois que o INSS, né, ajusta quem é família, qual é o segundo passo? A renda bruta de cada um desses membros do grupo familiar para a BPC. Lembrando aí que é diferente aquele rol taxativo. Então, a renda vai ser a renda bruta, né, familiar. Vai entrar o que aí? Salário, pensão alimentícia, seguro-desemprego. Na verdade, eu aconselho olhar o que não vai entrar, o que é excluído. Que, em regra, lá a lei é bem clara, ele vai trazer os auxílios assistenciais, como o Auxílio Brasil não integra a renda. Então, é como se aquele benefício ele não existisse para aquela renda familiar. Estágio supervisionado, aquelas bolsas de estágio também não entra. Contrato de aprendizagem, a remuneração do contrato de aprendizagem não entra. Então, são vários tipos lá que excluem, né, que não vão entrar. Os principais são esses que eu citei. Só Tá? para esclarecer aqui para o público, Uhum. esses requisitos não são de pessoas que estão no CAD único da pessoa, não, né? Como assim? Não estão cadastradas no CAD único.
Essa renda Não, tá. são tá. Essa é a requisitos questão, né? do grupo familiar. Esses O são os grupo- requisitos para a gente entender como é que calcula o critério renda para o BPC. Então são pessoas Tá? que realmente estão no CAD único. Precisa estar. Como É, eu falei precisa inicialmente, o primeiro passo é você se inscrever no CAD único. Tá certo? Então precisa ter essa inscrição e é por lá que a gente vai buscar essas informações. A fiscalização do PPC, ele se dá muito pela inscrição, pelo que está colocado. Por isso que é algo que precisa ser mantido e atualizado sempre, de 2 em 2 anos. Quem recebe BPC tem que atualizar o seu cadastro. Corre o risco, se não atualizar. de- Suspende, né? Aí, Porque, ó, o INSS, tá vendo aí, porque né? o Tem que BPC, ele também ele é revisto, né? Tem a revisão de 2 em 2 anos, tá certo? Então pronto, você já identificou ali quem faz parte daquele grupo familiar, vai ver quem é a renda de cada um e depois vai analisar o parágrafo 14, que você vai analisar quais são as rendas que são excluídas desse cálculo. Porque o que diz esse parágrafo 14? Ele vai dizer que um benefício previdenciário ou um benefício assistencial no valor de um salário mínimo de um membro familiar, que está lá no grupo familiar, maior de 65 anos, ou de um deficiente, que aí pode ser qualquer idade, não integra a renda para o BPC que está sendo requerido. Então, benefício assistencial. Então, a gente tem que separar, eu gosto de separar esse artigo quando eu estou dando aula, para ficar mais fácil de se entender. Então, são duas situações. Os membros do grupo familiar que tem mais de 65 anos de idade, que receba um BPC, que é um benefício assistencial, que sempre vai ser de um salário mínimo, né? Ou qualquer outro benefício previdenciário, seja ele um auxílio por incapacidade, uma aposentadoria por incapacidade, uma aposentadoria por idade, enfim. Qualquer benefício previdenciário que seja no valor de um salário mínimo. Um membro que tenha a o idade membro- superior a 65 O anos. membro que tem idade superior a 65 anos de idade não integraria a renda desse BPC que está sendo requerido. Então, ele seria excluído essa renda. Mas ele contaria lá como Como membro do como grupo membro, familiar. só não entraria a renda dele. E a outra situação é uma pessoa com deficiência dentro daquela casa, que é quem está sob o mesmo teto, que receba um benefício assistencial ou um benefício previdenciário por conta da deficiência. E é aí que está o X da questão. Né? Porque existe uma diferença entre deficiência e incapacidade. Né? Existe uma diferença. Basta a gente pensar que em 2015 nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, em regra, o deficiente ele é plenamente o quê? Capaz. Capaz. Né? Então, o deficiente, quem é esse deficiente? É aquele que tem um impedimento de longo prazo, ou seja, maior de 2 anos, de natureza física, psíquica, sensorial, intelectual, que o impeça de ter uma vida plena em sociedade. O conceito de incapacidade, por outro lado, ele já está ligado a essa questão laborativa. Né? E impedimento já é algo mais abrangente, que estaria, inclusive uma criança, ela pode dar entrada num BPC. A criança não pode trabalhar. Então, o conceito de incapacidade ele é diferente. Tá certo? Então, quais são os benefícios previdenciários por conta da deficiência? Que benefícios são esses, né? Por conta da deficiência? Só o BPC, o BPC deficiente, que é o benefício assistencial, e previdenciário nós só temos as aposentadorias por deficiência trazidos na Lei Complementar 142. O que eu quero dizer com isso? Se um membro familiar recebe uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ou então um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, esses benefícios vão integrar o cálculo. Tá? Então, os únicos que vão ser excluídos daquele membro deficiente são aqueles benefícios por conta da deficiência. Basicamente, o BPC deficiente. E os aposentados da Lei Complementar 142, que é pouco. Porque como o deficiente ele pode trabalhar, né? Ele tem requisitos diferenciados para se manter lá a isonomia material, né? Então, ele vai ter benefícios, requisitos mais fáceis, um tempo reduzido, digamos assim, para ele conseguir se aposentar. Então, esses que são aposentados por conta da deficiência, né? Não é por conta da incapacidade, da deficiência, que é somente aqueles da Lei Complementar 142. Aí também não entraria. Vai incluir, não vai ser incluso no cálculo da exatamente. Essa é uma das novidades. Tem também outra novidade. Tem como eu falar? Sim, né? sim. Pode sim. Em relação a esse critério renda. Digamos que aquela família, a renda per capita, ela deu superior
a R$ 303, que é o Que é um quarto do salário do mínimo. valor do salário mínimo, né? Que é o que eu falei inicialmente, que é o critério objetivo necessário para se ter acesso ao BPC. Aí o que acontece? Hoje tem a lei, que é a mesma lei, essa lei recente de 2021, que ela diz que se aquela família, se aquele requerente, aquele idoso ou aquele deficiente, ele tem gastos contínuos com medicamentos, com fraldas, alimentos especiais, né? Tratamentos médicos, enfim, ele vai trazer lá um rol de serviços e produtos, ele vai poder deduzir também do cálculo da renda bruta, né? Se ele comprovar, tá? Então, o que está acontecendo hoje? A pessoa dá entrada, lá já pede, lá nos campos adicionais, já pede para a pessoa ir respondendo. Quando aquela pessoa não responde e o INSS ele percebe que a renda é superior, o INSS faz uma exigência. Para o requerente juntar, que são os 3 documentos necessários, que é o atestado médico dizendo que a utilização de fraldas ou de alimentos especiais ou, enfim, daquele tipo de medicamento, ele é contínuo, então tem que ter no atestado médico, é muito importante que tenha a palavra contínuo, porque a lei exige isso, que seja algo que ele usa continuamente, né? Indispensável para a vida dele. Uma declaração do órgão do SUS, né, do SUS, dizendo que não fornece aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço, e uma declaração do requerente dizendo que concorda com os valores médios estabelecidos pelo INSS. Que valores médios são esses? Desde que a lei ela entrou em vigor, a cada ano, que foi ano passado, então nós já temos 2 portarias, o INSS ele baixa uma portaria colocando valores médios, por exemplo. Esses itens que são necessários. Que vai ser deduzido uma única vez. Por exemplo, medicamento, R$ 45. Fralda, o que eu lembro aqui, né? 99. Quer dizer, quem é que gasta hoje na nossa situação, R$ 45 com remédio, uma pessoa que é deficiente, um idoso, muito pouco, é um valor bem irrisório. Isso. Então, por conta disso, ele abre a possibilidade da pessoa não concordar com aquele valor médio. E aí, a partir do momento que ele declara, ele juntou lá o do médico, dizendo que é contínuo, do SUS, dizendo que não fornece, e uma declaração dizendo que não concorda com o valor médio. Mas, a partir desse momento, ele vai ter que juntar os recibos dos 12 meses anteriores a 10, né, que é a data de entrada do requerimento. E, convenhamos, é muito difícil se comprovar na prática. É porque dificilmente a pessoa, a não ser que ela já esteja se preparando para o BPC, já sabendo da informação aqui, exatamente. Aí já vai juntando. Já vai juntando para quando da entrada de um pedido, ela já tem toda essa documentação em mãos, né? Sim. Outra dedução também que a lei prevê é em relação ao SUAS, que é o serviço da assistente social, que tem algumas cidades apresentam um órgão chamado de centro-dia. O que esse órgão fornece para a comunidade? Atividades multidisciplinares para que aquele idoso, aquele deficiente, que é o público-alvo do BPC, se sinta integrado na comunidade. Então, aulas de dança, fisioterapia, aula de arte, atividades que são indispensáveis, porque a gente sabe que dignidade está muito mais do que dentro de direito fundamental à alimentação, né? Enfim, tem também a parte do lazer. Então, eles vão fornecer essas atividades. Nas cidades que não fornecem, a pessoa também pode deduzir, dizer que faz esse tipo de atividades. Que tem um custo que, para ela, que né? precisa daquele tipo de atividade para se manter, né, dentro de uma vida plena, de uma saúde mental, psíquica, né? E aí o médico coloca lá, que é contínuo, que ele precisa daquilo ali. Uma declaração do SUAS, nesse caso, do órgão do SUAS, dizendo que não fornece, e a declaração dizendo que concorda ou não concorda com o valor médio. Né? Salvo engano, o valor médio hoje dessas atividades do SUS é R$ 32. Provavelmente, a pessoa gasta mais do que 32 para desenvolver esse tipo de atividade. Com certeza. Mas tem que provar também com os recibos, né?
Voltamos ao passado, né? A professora dando aula, a gente aqui. Eu me empolgo, gente. Se eu estiver falando muito, aí vocês podem me cortar. Eu fico até com saudade das salas de aula. É isso que eu tô dizendo, né? É todo Voltamos seu. ao passado, matando a saudade aí das aulas. Porque eu vou me empolgando e vou falando e Pode não falar. sinto, O né? importante que é que a senhora explica super A gente bem. tá aprendendo. E aí a galera Então, vai, obrigada. vai absorvendo todo esse conhecimento. Tem outra pergunta aí que eu acredito que esteja também relacionada ao BPC. Joiciane. Tem muitas mães na escola que têm dúvidas sobre o benefício. Deixa eu ver. Sobre os benefícios de crianças com laudo médico de autismo e dislexia. E perguntou se tem direito à aposentadoria. Essas crianças com laudo de autismo e dislexia. Aquela É confusão, Joiciane- né, da aposentadoria Sim. com benefício. Né? O nome da nossa ouvinte? Joiciane. Jociane, né? Deixa eu ver aqui como é que é o nome dela mesmo. Pronto. Joiciane. Joiciane, então, obrigada aí Conhecido por como participar, Joyce. né? Vou tentar dirimir a sua dúvida. É exatamente o que o Dr. Kennedy disse, né? Na verdade, ela pode sim vir a ter acesso a um BPC, né? Não há uma aposentadoria, porque a aposentadoria ela é contributiva, né? Então, criança, em tese, não trabalha. Para você começar a contribuir para a Previdência, é a partir dos 16 anos de idade, você já pode, como facultativo, contribuir. Então, aí seria, no caso, da entrada a um BPC, que é esse benefício que a gente está falando aqui, benefício assistencial por excelência, e quem vai analisar a questão da deficiência, né? Impressionante como hoje essa questão do autismo se ampliou, né? Muita gente tem procurado o INSS com esse quadro de autismo, né? Eu não sou perita na área, então eu não posso dizer se ela vai ganhar ou não, se vai conseguir ou não comprovar essa questão da deficiência. Isso vai depender da análise do perito O médico. médico, se entra ou não dentro desse conceito do que a LOAS entende ser por Porque tem deficiência. alguns graus do autismo. Exatamente, né? Isso que eu ia. Existem vários graus de autismo, então ele vai analisar, talvez, se aquele grau de autismo ele cria esse impedimento, essa barreira, para que aquela criança tenha acesso a uma vida plena em sociedade. Então, isso depende muito da discricionariedade do médico e do assistente, né? Se ele passar pela avaliação conjunta. Se for somente pela avaliação médica, a gente falou lá no começo a diferença, aí Se depende. ela for conclusiva, não precisa passar pelo Conclusiva, assistente social. se o médico já entender, se o primeiro a atendê-lo for o médico perito, ele já entender que ele realmente tem um grau elevado de deficiência, né? Ele já comprova a deficiência, aí só basta essa questão do critério renda, que também é muito importante que esteja enquadrada dentro desse critério, né? Que a gente falou há pouco. Isso em relação ao autismo, né? Qualquer tipo de deficiência, Então, dentre eles o autismo. Então a né? dislexia também está nesse... Autismo eu Esse vejo mais esclarecimento. no dia a dia. A dislexia, por ser algo que, não sei, né? Porque a dislexia, salvo engano, né? Aquilo que você não tem tanta atenção, né? Você às vezes foge, é isso, né? Aí vai depender Tem talvez também dificuldade. do grau, porque mexe também com essa questão, né? Ou seja, aí vai teria depender que- da do capacidade médico. Ou seja, vai depender do perito médico do Não INSS. existe uma lista de deficiências, não é assim que funciona. Ele vai analisar caso a caso, né? Então não tem como. Então o que, Não que eu existe um rol aconselho? taxativo, né, das Isso, doenças não. que podem propiciar Até porque a cada dia, né? São vários. Pegando esse gancho, teve outra pergunta aqui. Depressão dá direito a algum benefício? Depressão, mesma coisa, a depender do grau, né, de depressão. Se a pessoa for um contribuinte e aquela depressão, porque eu considero leiga também no assunto, não sou médica, né, não sou psiquiatra, mas eu considero uma depressão assim, um câncer da alma, né? Eu acho que depressão é algo que realmente só quem tem que sabe o que é. É muito incompreendida, né? Incompreendida, e existe um preconceito muito grande em torno, é assim a minha perspectiva, né, em torno desse problema de saúde mental que cada vez mais a gente vem também percebendo que a sociedade, né, a saúde mental é algo, principalmente pós-pandemia, que muita gente foi atingida, né, muito. ansiedade, depressão, né, algo que precisa inclusive ser discutido, né. Se aquela depressão, você está num quadro de depressão que não consiga trabalhar, porque existe, a pessoa não consegue nem sair do fundo de uma rede, porque eu vejo que eu tenho pessoas na minha família
que sofrem, né, de depressão, sim, agora ela vai ter que fazer uma perícia, né, se ela contribuir para ter acesso a essa licença, né, que o povo chama, que é o auxílio por incapacidade temporária. Antigo auxílio-doença. Que é o antigo auxílio-doença, né? O BPC eu já acho um pouco mais dificultoso conseguir por ser assistencial, mas também eu Não é possível. não fecharia as portas, né? Eu acho que a pessoa deve procurar, caso não esteja dentro desse quadro de assistência, né? Outra perguntinha aqui. O pedido de benefício feito através de perícia documental demora quanto tempo para ter resposta? Desculpa, Cristiane, repete aí para Esse daí mim. já foi um pouco mais... Esse aqui é do Vitor. Cássio Vitor. Cássio Vitor. O pedido de benefício feito através de perícia documental demora quanto tempo para ter resposta? Sim. Essa questão da perícia documental foi uma novidade trazida na época da pandemia, né? Que ninguém podia sair de casa e que ainda hoje ele se mantém. Na verdade, os benefícios do INSS eram para durar em cerca de 45 dias para ser atendido, né? Mas a gente sabe que existem várias circunstâncias que fazem com que essa demora ela seja maior, né? Então, não só esse, mas vários outros benefícios do INSS, esse prazo ele tem se estendido além daquilo que seria Inclusive desejado, em BPC, né? Que é a fila que hoje eu estou, eu pego o benefício às vezes de 2019, para você ver que é algo que realmente a demanda ela é muito grande e o número de servidores eles não são suficientes. Agora a gente vai ter um concurso, né, de 1.000 servidores que no meu ponto de vista não vai conseguir atender, né, ao quantitativo, porque nós temos muitos servidores que vão se aposentar. Então precisa abrir mais vagas. Muitos, no meu ponto de vista, sim. Tem mais vagas. Sim. E essa questão do teletrabalho, aumentou a produtividade, porque nós somos cobrados hoje pela nossa produtividade, né? Dependendo de qual setor você esteja dentro do INSS. Então, em regra, o servidor está trabalhando por produtividade. E uma das nossas lutas, inclusive, que teve agora, né, com essa última greve, foi essa diminuição, porque a produtividade ela estava além da capacidade de um servidor. Porque o que se quer, no meu entender, e de muitos servidores, é não se fazer concurso, né? E com aqueles que estão na casa, aumentar a produtividade para que um servidor faça o papel de mais de um. Só que isso acaba ocasionando essas saúdes mentais, a questão da influência dentro da saúde mental, física mesmo, porque você passar o dia todinho sentado em frente a um computador, isso vai mexer com sua visão, enfim, com toda a sua estrutura física, né? E realmente, eu não lembro o nome do ouvinte, mas tem demorado bastante, né? Eu aconselho, inclusive, quando alguém me pergunta, dar entrada mesmo no comum, não dar entrada nesse que precisa. Eu sei que muitas vezes não é o cliente, né, não tem como fazer a perícia, talvez, não sei qual é o motivo. Mas eu aconselho sempre a agendar. Eu sei que às vezes também não tem perito perto, Piripiri não tem perito há muito tempo. Mas é melhor entrar mesmo sem a questão do atestado, que é mais rápido. Mais próximo é Campo Maior. E é mais rápido em tese, porque as perícias estão caindo, né, para muito longe. Como a gente falou logo no início do programa, é importante esse esclarecimento para o público, que a percepção que quem depende quem espera receber um benefício, a percepção que ele tem é que o INSS não está nem aí, que deixa jogado para lá e não vai analisar os pedidos, por isso que demora. Não, inclusive eu acho que ele está aí, tem inclusive um programa que a gente chama de BEMOB, que aqueles servidores que têm tempo, não é o meu caso, né, porque eu também dou aula, mas aqueles servidores que têm tempo, depois do expediente ou depois que eles fazem a sua produção diária, eles podem pegar, que isso vai durar só até dezembro, né, um programa temporário. Para ver se faz a fila andar, né? Aí eles podem pegar nessa fila especial, puxar, né, benefícios para ganhar um extra, né, então é uma maneira também de estimular, né, o servidor. Mas é como eu disse, né? Eu já acho, eu trabalhei pouquíssimo nessa fila,
porque eu também não gosto muito de trabalhar no meu final de semana, por exemplo, eu não tiro meus horários de lazer com a minha família, porque para mim não tem preço. Então, ganhar aqueles R$60 a mais por processo, para mim não paga o momento que eu estou ali com a minha família, entendeu? Mas servidores que são solteiros, enfim, conheço vários colegas que conseguiram, se empenham e conseguiram um extra bom, né? Para, inclusive, construir sua casa, né? Mas, assim, dentro de um custo muito alto, né? Porque no começo tinha servidores que viravam noite trabalhando para ganhar um pouquinho a mais, né? O que eu acho que não sei até que Daqui a pouco quem ponto está precisando do benefício previdenciário são eles, são os servidores, porque volta, né? A gente está ali jovem naquela garra ali, mas um momento o corpo fala, né? Vai pedir, né? Arrego. Vai pedir arrego. Tem uma perguntinha aqui também da Yasmin. Para os leigos saberem, posso me aposentar sem nunca ter contribuído? Aí você vai procurar assistência, né? Que é o que a gente falou no início. Existe um público da Previdência, que é o segurado especial, né? Que muita gente acha que não precisa contribuir, que é o trabalhador rural, o pescador artesanal, né? Que, na verdade, esse público, ele vai ter que comprovar a condição de segurado especial. Então, ele não contribui diretamente. A lei ela fala que ele pode contribuir uma vez sob a produção, né? Mas ele tem que comprovar a condição de rural, a condição de pescador. Hoje, não mais com o intermédio do sindicato, que antigamente precisava da declaração do sindicato. Hoje, basta uma autodeclaração. Às vezes, o sindicato ele entra como entidade conveniada, complementando. Também, né? Quem é sindicalizado, geralmente é o sindicato que dá entrada, acompanha. Então, é importante também, às vezes a pessoa se sente até mais segura, né? Porque tem alguém ali ao lado que entende. E aí ele precisa comprovar essa condição. Por quê? Porque você está dentro daquele princípio da isonomia, né? Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam. Tá? Então, se entende que esse segurado ele é especial porque o trabalho dele ele é mais árduo e o retorno financeiro ele é bem menor, né? Do que em tese os demais trabalhos urbanos, enfim. Então, a lei considerou esses segurados especiais. Então, a maneira de vínculo, de comprovação com a Previdência ela é diferente. Tá? Não precisa contribuir diretamente com dinheiro, mas precisa comprovar a condição de rural. E se a pessoa não for rural e não tiver contribuído, a única saída é o BPC, né? E aí precisa comprovar o critério renda. E idade. E ter a idade, acima de 65 anos. Né? Acima de 65 anos. Exatamente. É isso. No início da nossa conversa, ela disse que o BPC é, por excelência, um benefício assistencial. Quais são os outros benefícios previdenciários que poderiam ser considerados como benefícios assistenciais? Quais são os outros benefícios assistenciais também? Dentro do INSS. Do rol do INSS. Não, o INSS ele só vai conceder e manter o BPC de benefício assistencial. Porque, como eu falei no começo, o INSS ele é uma autarquia que ele foi criado para benefícios previdenciários. Né? E por conta dessa questão do princípio da eficiência, o governo ele também colocou o BPC, né, que é esse benefício assistencial, para ser mantido pelo INSS. Perfeito. Né? Aí a assistente social, porque existe concurso para assistente social, ela não trabalha apenas com o BPC, ela também tem outras funções dentro do INSS, como dentro da reabilitação profissional, ela também, porque é um dos objetivos lá da assistência lá no artigo 203, essa questão da reabilitação, né? E outras funções, né? De prestar informações à sociedade, né? Consultorias, enfim. Mais alguma pergunta aí? Tem mais... Eu queria perguntar uma sobre a questão do auxílio maternidade, né? Certo. Tem mais duas perguntas aqui dos nossos seguidores aqui. Vamos lá. Sobre esse salário maternidade, né? Que Sim. muitas mães têm dúvida também. Sim. Em questão de, digamos, o pai tem carteira assinada e tudo, se tem como conseguir esse salário. Não, assim, o salário maternidade é para assegurada, né? Em regra, né? Vai ser para assegurada, para a pessoa que esteja
com algum vínculo, e que tenha esse vínculo com o INSS, que esteja contribuindo, podendo ser um empregado doméstico, contribuinte individual, que em regra são os autônomos, né, o facultativo, a segurado especial, que comprove 10 meses de trabalho rural anterior ao fato gerador, que é o nascimento da criança, tá certo? Agora, se dentro de uma casa só o marido trabalha e a esposa não, aí não faz jus, né? Porque o marido, ele é segurado, mas aquela esposa não é, tá certo? Então, ele não teria direito. Foi uma das perguntas, das últimas duas perguntas, da Mariana, né? Que como faz para ter direito ao salário maternidade, né? Foi uma das perguntas dela. Que é Aí o salário é a mesma coisa. Você vai entrar por um dos canais de atendimento, você pode entrar diretamente, a mãe, né? Pelo meu INSS, da mãe, ou através de um representante legal, um representante voluntário, né? Enfim, para ter acesso, né? Porque, na verdade, o salário maternidade seria um substituto do salário que aquela segurada Sim. já recebia, para que ela possa ficar durante 4 meses Isso. mais próxima do seu recém-nascido. Sim. Não é isso? Então, ela é um substituto do salário. Então, ela tem que ser segurada, porque senão Isso. ela não fará jus. Inclusive, é um dos únicos benefícios que pode ser superior ao teto, né? Então, se aquela segurada ganha mais do que o teto da Previdência, ele vai se manter. Porque quando ela é empregada, quem paga diretamente o salário não é o INSS, é a empresa. E depois aquela empresa vai ser Faz a ressarcida. compensação, né? Ela vai Isso. fazer a compensação. No momento de pagar as contribuições da empresa. Vamos para a última pergunta, por enquanto, né? Até então, a Thaís. O que é aposentadoria especial e quem tem direito a ela? Bem, muita gente confunde a aposentadoria especial com a aposentadoria do segurado especial, mas não é. A aposentadoria especial são aquelas tem acesso, né, a ela aquelas pessoas que trabalham em condições especiais de trabalho, né, que é o que a gente estuda lá no direito do trabalho, a questão de insalubridade, periculosidade, não sei se vocês lembram, Sim. né? Então, aquelas pessoas que têm contato com alguma substância química ou algum tipo de periculosidade, torres, né? Linhas vivas e tal. Vivas, que ali vai, de alguma maneira, interferir na sua integridade física, né? A lei, ela dá acesso a uma aposentadoria que vão ter condições especiais, né? Requisitos diferenciados de acordo com o grau de contato com essas substâncias, que pode ser leve, moderado, né, ou mais alto. E aí vai ser 15, 20, 25 anos que precisa contribuir para ter acesso à aposentadoria especial, né? Muito bem. E o segurado especial não, é o O trabalhador rural, os outros, da pesca, né? sim, da Pescador pesca. artesanal. Bom, as perguntas aqui, por enquanto, se Cessaram. encerraram. Já foram No Instagram. finalizadas. A professora tem quanto tempo no INSS? Previdência. Estou desde 2000, fiz o concurso de 2008, acho que eu fui chamada em 2010. Então, 22 anos. Não, Não. 22 não, 12 12 anos. 12 anos. 12 anos. Ah, Tá certo. 12 anos. 12 anos de previdência, né? Sempre aqui. Eu na sou PES. rápido de cálculo, eu. Sim, tô vendo. 12 pra, 12 Eu sou pra rápido de 22. cálculo, né? Não Acrescentou sabe se mais, saiu certo esse cálculo, Não, né? Mas fui que foi rápido, né? rápido. Que fui acrescentou mais 10 anos aí. Sim, 12 anos no INSS e como professora. desde 2011. Que vai fazer 11 anos, né? Então, 11 anos aí. 11 12 Fez anos. agora, 11 anos, que eu entrei exatamente no meio do ano de 2011. Então foi, você entrou, tipo, na faculdade, ou quase o mesmo tempo que você entrou no Exatamente. INSS. Sempre foi um sonho a docência. Na verdade, assim, eu me considero docente, né? O que eu gosto mesmo de fazer, a minha grande paixão é a docência, é estar dentro de uma sala de aula. É o local que eu me sinto mais confortável. Porque eu acho que ali a gente interage, né? Com gente nova, com gente mais velha. A gente está ali no seio do conhecimento, né? Aquela troca todo dia, né? Aquela troca diária do conhecimento. Aquilo ali me faz me sentir viva, né? Então, eu sou apaixonada pela docência, pela pesquisa agora, depois que eu fiz meu mestrado, a gente tem se dedicado mais a essa parte também da academia, né? Que a academia também não é só sala de aula, né?
Também tem essa questão da pesquisa, da da extensão, pesquisa, né? da extensão, é esse tripé, né? Enfim, então é uma grande paixão. Mas a Previdência é o ramo do direito que eu também amo, né? Até porque eu trabalho todo dia com a Previdência e é uma parte que eu entendo, um ramo do direito, que hoje tem se ampliado bastante, né? E aumentado a curiosidade. Todo das dia muda uma pessoas. coisa no. É um direito muito efêmero, né? Por falar em mudança, foi editada agora recentemente uma nova instrução normativa, né? Sim, aí. Que regula esses procedimentos, a instrução 128, né? Sim. O que é que trouxe de novidade essa instrução? A IN 128 desse ano, né? Desse ano, de março, né? De Março, né? 2022. Como eu disse, né, o INSS, na verdade, a Previdência, ela vem sofrendo várias alterações legislativas, né? A mais forte, digamos assim, foi a Emenda Constitucional 103 Da de reforma da 2019, conhecida reforma, mas antes disso já tinham tido várias mini-reformas, que alguns estudiosos até falam dessas mini, né? E depois de 2019 também várias mudanças, né? E a IN, a antiga, né, já estava bem defasada. 2015, não é? 2015, 77, a IN 77 já estava bem defasada. Então, ela vem trazer essas alterações, porque o IN é um ato normativo secundário, né, não se pode inovar o direito dentro da IN. Então, qualquer instrução normativa, ela vem trazer operacionalidade para as leis, E regulamentar aquilo que foi determinado na lei, né? pelo Congresso, né, pela lei, que é quem pode inovar, que é o ato normativo primário, né, que está lá diretamente relacionado com a nossa Constituição. Então, a SN ela vem trazer essas alterações que foram trazidas por essas leis recentes, também pela própria emenda, e dentro desse procedimento administrativo, a questão da concessão, como é que se dá a manutenção, a revisão dos benefícios previdenciários, e assistencial, que é o BPC. Então, ela detalha, né? Quem trabalha com direito previdenciário, é importantíssimo ter essa familiaridade com a IN 128, porque ela traz realmente o passo a passo do que precisa, essa questão do advogado, quando é que ele precisa anexar a procuração, né? A questão que teve muito detalhe dos analfabetos, né? Se precisava ou não. Enfim, então toda essa questão está lá na IN bem detalhada. Então é interessante que a pessoa... Quem quer militar na área previdenciária, primeira coisa, estudar a IN 128. Estudar a IN 128, porque ela traz de um modo mais operacional, digamos assim. Ela está operacionalizando as leis, né, de direito previdenciário. Sim, esses procedimentos do INSS, normalmente eles têm uma certa complexidade, né? Então é bom também a gente deixar claro para os nossos web espectadores que realmente estão interessados em conseguir algum benefício previdenciário. No início a senhora disse e disponibilizou que ele pode acessar o meu INSS, pode falar no 135 para agendar um atendimento. Sim. E pode até mesmo procurar pessoalmente as agências, apesar de no momento a gente não estar tendo um atendimento pleno nessas agências. Mas eles podem fazer isso diretamente, sem precisar de nenhum intermediário. Mas, como existe uma certa complexidade nesses procedimentos, seria interessante que eles procurassem alguém que tenha uma familiaridade com esses procedimentos para que tenha um atendimento melhor, né? É isso? Na verdade, todo o processo administrativo, não só do INSS, ele não precisa necessariamente de um técnico, digamos assim, de alguém. A pessoa diretamente pode ter acesso, né? O meu INSS, inclusive, a senha ela é intransferível, né? O meu INSS é cada um sozinho lá no seu aplicativo, ele vai dar acesso aos seus benefícios por ali. Em tese, seria esse o caminho, né? Mas, dentro desse contexto, principalmente depois do INSS digital, como você falou, vou falar você, porque é meu aluno, então a gente... Com certeza. Né, ele até gosta. Chama ele de senhor. Não pode chamar ele de senhor, não. Também eu já estou nessa fase, que eu prefiro que me chamem de você, né? É aquela da isonomia. Vamos tratar todo mundo igual. Enfim, eu já até perdi aqui um pouquinho, mas... Da não necessidade da assistência técnica. INSS digital. Isso, com o INSS digital, e aí um dos canais foram as entidades conveniadas, né? Que é a questão, inclusive a OAB é uma delas, mas tem também os sindicatos, tem também alguns municípios, né? Que fazem essa intermediação. A procura, eu acredito que a procura
para a área, aquele que é especializado na área jurídica, ampliou. Né? Daí porque eu entendo que o mercado, a militância dentro do direito previdenciário para advogados aumentou. Né? Daí o porquê de muita gente ter despertado essa curiosidade, né? Porque, como você disse, muita gente se sente mais seguro, né? Tendo ali, e é uma escolha, é facultado aquele requerente procurar ou não. Enfim, aí eu acredito que os advogados eles devam ter, né, uma maneira entre vocês, a questão do código da ética, né, a questão de como cobrar, né, o que eu acho que seria antiético é cobrar muito, né, assim. Existe até uma tabela de honorários dentro da OAB, exatamente, que ela serve como base como como norte para a porque cobrança a gente dos sabe honorários. que principalmente dentro do BPC o público é um público muito necessitado, né? Então muita gente para procurar essa ajuda se endivida, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco preocupado também com isso, porque já começar a receber o seu benefício, muitas vezes, já com devendo. consignado. E hoje o BPC ele pode, né, fazer consignado, que até bem pouco tempo não podia. Né? E no próprio aplicativo do meu INSS, a questão da simulação do aposento, né? Sim, tem tudo. No Mas meu é isso que eu INSS, queria perguntar. Tem muitos benefícios que são negados por falta de documento. Assim, toda vez que o técnico ou o analista, o INSS, ele percebe que não tem, que está faltando um documento, a obrigação é abrir uma exigência, né? E aquele requerente, ele tem 30 dias para anexar. O que acontece muito na prática? As pessoas, principalmente quando entram sem essa assistência, não tem muita costume, familiaridade, está toda hora olhando o seu e-mail, porque lá pede para você colocar o e-mail, ou então entrar no aplicativo para saber o andamento do processo. Do seu processo. Então, eu já vi na prática várias pessoas terem o seu benefício negado, porque esse prazo ele extrapolou. E se extrapola, o INSS ele pode negar por falta de cumprimento dessa exigência. Só para esclarecer. Aí por conta disso, né, o INSS, tem algum canal, tipo nesse meu INSS, ou no INSS digital, ou no 135, né, tipo uma teleajuda, para que quem for solicitar um benefício já saiba a documentação necessária. Tem nesses canais aí do INSS digital, ou meu INSS, alguma ajuda? Porque assim, o que se entende pelo INSS, pelo procedimento, né? Quando a pessoa ela tira a senha, aquela senha, em tese, bem ali, ela já está reconhecendo a sua identidade. Porque só sai a senha se todos os seus dados estiverem conformes, né? Bem direitinho, né? De acordo com a Receita Federal. Tudo interligado. Hoje os sistemas, na sua maioria, eles são interligados até por uma maneira de controle, né, do governo. Eu acho que no futuro aquele SouGov, ele vai entrar exatamente para unificar tudo, né? Que é muito bom, porque você tem um controle. Que o que falta, eu acho que a necessidade maior do INSS é essa questão da fiscalização mesmo, né? Precisa ampliar. Então, nesse setor aí, o INSS digital ele tem melhorado, no meu entender, em alguns aspectos. Né? E quando você vai dar entrada, o próprio sistema ele já vai dizer, por exemplo, a aposentadoria, se ele necessitar, ele já vai ter o espaço para você ir anexando. E se você sentir dúvida, você pode procurar uma agência, né? Que lá vão ter servidores, não muitos, mas aqui em Piripiri nós temos 3 servidores que ficam lá atendendo de manhã para esclarecer. Eu dei entrada nisso, o que é que eu preciso anexar? Né? Porque, em regra, você não precisa anexar, por exemplo, salário de maternidade. Se tiver tudo direitinho lá no salário de maternidade, o próprio robô, salário de maternidade urbano, ele já vai deferir aquele benefício. Né? Não vai precisar passar por uma análise técnica. Só vai para a fila de distribuição de benefícios, que hoje pode cair para qualquer servidor do Brasil. Então, um benefício daqui pode cair para um servidor lá em outro estado. Né? Aí é por conta, se for para seu filho, é por conta que não teve alguma inconsistência ali. Aí ele vai fazer aquela exigência, né? Pedindo para... Mas o que eu aconselho? Se você vai entrar com salário de maternidade, anexe logo, né? Anexe a certidão de nascimento do neném, a certidão de nascimento e o casamento da mãe, o RG, o CPF, comprovante de residência. Então, cada benefício é basicamente os mesmos documentos, né?
que é todos os documentos pessoais daquele requerente, né? Se interferir a questão dos vínculos empregatícios, é interessante que coloque a carteira de trabalho, porque às vezes existe um vínculo extemporâneo ali que vai atrapalhar na análise de algum benefício. Aí o técnico já vê que tem a carteira, ele já ajeita. Isso é bom até para o seu futuro. Um futuro aposentadoria, seus vínculos já estarem todos ok, né? Com o INSS. Então eu sou mais pecar por mais do que por menos. É melhor você já detalhar. E como advogado, eu até aconselho os advogados que me procuram, advogadas, a fazer uma petiçãozinha, quando é uma aposentadoria especial, que é mais rebuscado, uma aposentadoria antiga, aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente ainda tem resquícios, né, na regra de transição, detalhar direitinho, né, o tempo que trabalhou aonde. Eu acho que isso aí facilita a vida de quem está do outro lado e caminho para uma celeridade maior, né? Então, só esclarecer o que eu queria esclarecer, essa questão da abertura de exigência. Só para esclarecer para o povo, que muitas vezes a pessoa não entende o que é a abertura de exigência. Simplesmente é a solicitação que o INSS faz para que o segurado anexe algum novo documento, alguma nova comprovação daquela, para que ele possa conseguir aquele benefício solicitado. Sim, somente isso. Só isso. Então, existem 3 status, basicamente, que pode aparecer para você lá no meu INSS, que é pendente. Situação pendente é quando o processo ainda não foi distribuído, não foi analisado, ou já foi distribuído, mas ainda não foi analisado. Então, você tem que esperar, né? Pode até pedir para alguém da agência colocar, gostaria de agilidade, algum comunicadozinho para ver se o processo ele anda. Exigência, o status de exigência, que é isso que você falou, a questão de anexar algum documento que ficou faltando. E concluído. O concluído é que foi deferido ou indeferido, negado. Né? E quando isso acontece, abre-se prazo para que se faça um recurso. Sim, a revisão ou o recurso, né? A depender do caso. Sim, por falar em revisão. Só falou revisão. E a tal da revisão da vida toda? Como é que está essa situação? O STF já analisou essa questão da revisão da vida toda? Já há um entendimento consolidado? Como é que está a situação? Sim, a revisão da vida toda é por conta do plano real, né? Porque o INSS ele calcula os benefícios previdenciários a partir de 94 para cá. Então, o cálculo que entra no seu benefício é a partir de quando a nossa moeda se transformou no real. Então, qual é essa tese da vida toda? É aquele trabalhador que ingressou no mercado de trabalho muito antes de 94 e por conta que era outra moeda, cruzado, cruzeiro, a gente teve várias, né? Não dá nem para contar. Um monte. Então, ele vai fazer um recálculo, pegando tudo, né? Todo aquele tempo, e tentar converter para o real e ver se aquilo ali majora. Não são todas as situações que vai majorar, né? Eu trabalhei, inclusive, na parte na parte dos processos judiciais do INSS, né? Em que a gente tinha que fazer essa revisão. Dá uma certa dor de cabeça para quem está lá. Calculado coisas de 40 anos atrás. Né? Apesar de o próprio sistema, ele já faz, não é a gente que vai fazer na ponta do lado. Tem um cálculo já. Sim, mas dá um trabalho minucioso de você analisar cada situaçãozinha, enfim. É um pouco, digamos assim, complexo, né? Mas é uma tese, né? Que está sendo discutida agora. Ainda está sendo discutido no STF. Né? Até onde eu sei, sim. Eu não sei se já saiu algo conclusivo em relação a isso, mas eu acredito que não. Mas no âmbito administrativo já tem chegado decisões, né? Favoráveis de segurados nesse sentido. Uhum. Até ano passado, enquanto eu estava, né, nesse setor, né? A pessoa tem que analisar com cuidado para saber, porque é compensador quando ele teve, antes de 94, as suas melhores contribuições, né? Sim. Porque se ele teve as melhores contribuições... Mas geralmente porque também o cálculo anterior da emenda constitucional, que geralmente pega essas pessoas, porque a vida toda vai pegar as pessoas que já se aposentaram, né? Então, essas pessoas geralmente foram antes da emenda constitucional de 19, em que se pegava só 80% dos maiores salários, né? E aí entra essa questão, os 20% eles eram descartados, né? E no começo, geralmente é aquilo que está no começo da vida, porque você ganha menos. Não acontece isso que você falou, de você ganhar mais no início,
Acontece mais de você, durante a sua carreira, e Você vai aumentando progredindo. gradativamente. Inclusive, foi um dos terror, né, da emenda, foi essa questão do cálculo, né? Porque hoje não entra mais só os 80% maiores, e sim os 100%, que a doutora Railena até falou lá na palestra, né? Quem assistiu, ela falou muito bem disso. Que é a questão dos 100% de tudo que a pessoa contribuiu, faz essa média, e se for uma aposentadoria, o RMI, que é a renda mensal inicial, ainda vai ser 60%, mais 2% a cada ano que exceder 15 mulher, e a cada ano que exceder 20 homem, dessa média. Então, para você atingir 100% dessa média de tudo da sua vida, bote aí anos para trabalhar, né? Tem que ser muito tempo, 40 anos ou Certo. mais. Muito tempo. Doutora, o seu horário é até quando? Até que hora mesmo? A gente não passar do ponto. Que horas são? 4h51. É, acho que daqui a pouco, né? Porque Até umas 5 e pouco, cinco e cinco- pouco, né? Porque é como a gente falou no início, né? A doutora que é bastante ocupada, solicitada, agenda cheia. tem agenda cheia. Aqui eu vou até 5 e pouco, porque eu tenho que ainda ir, né? Em casa. Dá um A minha aula é cheiro 6h30, nos filhos isso. E depois dar aula. Tô achando que daqui também a gente vai lhe acompanhar. Assistir uma aula. Vamos lá. junto. Para esclarecer, porque tem muita gente que até me relata, chega, né, para falar. Porque muita gente pensa, tá demorando muito, o advogado, ele pegou o meu dinheiro. Sim. E tem muita gente que tem esse pensamento, né, Sim. sobre isso. E critica, dizendo que o advogado que é responsável, que ele não está cobrando, que ele não está indo Na atrás. verdade, hoje é toda uma questão burocrática mesmo do INSS, porque quando você dá entrada num benefício, e não é o robô, como eu chamo de robô, né, que automaticamente vai deferir, porque muitos benefícios do INSS, eles são vinculados. O que quer dizer isso? Preencher os requisitos, Tem que não ser precisa de concedido, uma né? análise, né, mais apurada daquilo. Mas como a gente trabalha com documentos, às vezes, muito antigos, às vezes o sistema ele não consegue fazer essa apuração instantânea, imediata. Daí precisa do profissional, né, do servidor do outro lado, para fazer essa análise mais, digamos assim, detalhada daquele benefício. Ou outros que entra um pouco da discricionariedade, que são as aposentadorias rurais, que não tem como. O governo até quer, no futuro, fazer um cadastro, tem essa pretensão, né? Foi uma das discussões, mas por enquanto ele fica ainda muito dentro da discricionariedade da análise documental das provas para entender se trata realmente de um rural, né? E aí tem demorado bastante a questão da distribuição, né, desses benefícios, mas existe aí, inclusive, muita interferência da justiça no sentido de que a gente não pode demorar tanto, né? Então, aqueles processos que já estão há muito tempo na espera, é colocado alerta vermelho. Muitos advogados entram com mandado de segurança, né? Quando está demorando muito, é um conselho que eu dou, infelizmente, não era para ser assim, né? Era para ser algo que fosse mais sério. Fluísse. Normalmente, né? Mas às vezes é o que eu disse, o servidor, ele precisa pontuar e às vezes ele acumula vários processos, puxa assim, para poder dar conta da produção, né? E também peca nessa questão da distribuição, que demora, às vezes não tem servidor suficiente para atender a quantidade de demanda, e por aí vai, né? Aí demora mesmo, aí o conselho que eu dou é o advogado ficar atento, se estiver extrapolando demais, Mandado de segurança é no o INSS. jeito, infelizmente. Porque tem situações que Não posso demoram nem- anos, né? Até Sim. a perícia mesmo, tem pessoas que me relataram que deram entrada, digamos, no mês passado, foram marcadas para o próximo ano. Fevereiro, março, as perícias. A Muitas vezes o perícia- segurado não chega nem a usufruir do benefício, né? Sim. Aí, nesse caso, ele vai ter que, se for um auxílio, ele tem que juntar os atestados e aí ele vai receber no tempo que ele ficou afastado. Porque às vezes é empregado e a empresa não vai pagar, né? Ela só vai A empresa tem pagar. obrigação de 15 dias, né? Só paga 15 dias, do 16º até o dia que ele retorna. Então, o que eu aconselho nesse caso? Levar os atestados e falar lá pro médico, ó, eu voltei nesse dia aqui. Para o médico poder colocar lá que foi, né, qual foi a data Para de testar o afastamento. tempo que ele ficou E ele não realmente sair no afastado. prejuízo financeiro, né? Não sair naquele prejuízo financeiro. Mas é um Mais problema algum? que a gente tem não só no âmbito administrativo, mas a justiça também está muito Também, morosa, também. né?
É uma questão mesmo crítica. A grande demanda e Sim. realmente, como a senhora falou, a quantidade de servidores insuficiente, né? Tanto Mas no a- âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Acredito que vai melhorar, né? Depois do concurso. Eu acredito que vai ser Vai um ter- soprinho, assim, vai porque ter mais mil servidores, para um Brasil enorme Vai ser desse. Empurrãozinho leve, Se fosse né? 1000 só pro Piauí, melhoraria bastante. Mas Seria o sonho, né? Ué, seria o sonho, mil, né? A realização. Ó, quem tem interesse de fazer o concurso do INSS, Sim. começa a estudar. Já foi aprovado, né? Quais os cargos? Eu acho que vai abrir para técnico. São 1000 vagas para técnico. Que o técnico hoje, ele faz atribuições de analista, né? Que ele analisa processo, enfim. Mas não precisa. E por enquanto, que uma das lutas, inclusive, da greve, foi que esse cargo de técnico se transformasse em cargo de Analista. não mais nível médio, De mas segundo superior. grau, né? Nível superior. né? Mas ainda é uma promessa que eles vão mudar. Mas para esse ainda continua sendo Nível médio. nível médio. Continua sendo nível médio. Infelizmente, Poucas vagas, né? Mas a gente não pode perder a esperança. Quem tem vontade de trabalhar na casa vai encontrar a casa um pouquinho ainda bagunçada, né? Mas Vai. vai ajudar bastante, porque nós estamos realmente precisando, né? De mão de obra qualificada. E tem um plano de cargos e salários, o INSS Sim. tem um plano definido, Tem um plano, tem. mas As é um plano, classes. tá no nível do plano, ele é colocado na prática mesmo, tem, né? Sim, pelo Não, até tempo. para incentivar quem sim, está nos tem, ouvindo e queira tem fazer, carreiras, porque tem as carreiras, né? Tem. Nível, você vai mudando de Uhum. nível, né? Eu, como servidora há 12 anos, né, que a gente calculou aqui, não ganho a mesma coisa que o meu gerente que está lá há 20, 30, ele ganha Sim. o triplo do que eu ganho, né? O dobro. Porque ele já está mais no final da carreira. Eu tô Tá evoluindo ainda. engateando. Já tá Já no uma começo década, né? Já Mas, tá no começo da carreira ainda, né? mas com certeza quem está há mais tempo, né? Ganha mais. E tem já sim. ganha bem, tá vendo? No início da carreira já ganha bem aí. A gente nunca acha que ganha bem, até porque a gente se acomoda, né? Mas é um salário bom, não posso reclamar, tenho que agradecer, né? As oportunidades que eu tive. Eu tava falando da nossa convidada, com padrão de elegância, mas a Cristiane também tá no padrãozinho de elegância, né? Sim. Eu só acho que a mãe dela até hoje tá procurando o pano de mesa dela que ela pegou pra fazer essa blusa aqui, mas Esse Felipe, mas tu, hein? Meu Deus do céu. Meu filho aqui. Tá É, chiquérrima, sim. Cris. Eu vou Chiquérrima. nem comentar aqui. Linda como sempre. É, sim, meu filho. Essa parte, produção, vocês cortam, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sim, Linda Essa demais. parte aqui. Durante a nossa conversa, você falou que o seu sonho realmente era a docência, né? Sim. Você dá aula só na CRISFAP, né? Só na Só na Crisap. Crisap. Já dei alguns cursos de pós na Sesvale, né? E na Crisap também. A gente tem um curso, né? De pós-graduação em Direito Previdenciário e Trabalhista. Né? Que eu estou entre as docentes, né? Do curso. Um curso muito bom, né? No último agora, eu não pude estar presente porque é nos finais de semana, né? Então não é sempre que coincide de a gente poder estar lá contribuindo. Mas, como professora da casa, eu indico o curso, inclusive vem vários colegas de fora que atuam na área, especificamente em direito previdenciário, também nessa área trabalhista, que são nomes, né, dentro desses ramos do direito. Você sabe dizer se CRISFAP sempre em tá excelência, se formando né? alguma turma agora, tá? Não sei se parece que vai abrir uma nova turma, né? Nós tivemos, acho que ano passado, não sei dizer se agora especificamente está fechando algum, mas que vai abrir, cada ano abre. É um curso bastante procurado. o John pós. Kennedy tem um curso lá, né, de pós-graduação. Outro muito Foi o procurado laureado. Ele foi após a docência Foi o também. laureado da Entendeu? turma, ele tá lá. É um dos que você pode estar Sim, procurando. tô esperando Ganhou abrir uma para estar lá. Pois Eu é. quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar a Faculdade CRISFAP, porque Sim. ótimos professores, né? Obrigada. Ótimos profissionais, assim, a gente sai... Formou Não, ótimos interessante. apresentadores. Ótimos profissionais. Ótimos profissionais. Então, é assim. interessante, muitas vezes existe uma crítica, você deve saber disso, por estarmos no interior, né, uma Sim. faculdade no interior. Eu, quando ingressei na CRISFAP, eu ouvi muito. Ah, CRISFAP, lá de Periperi, que E é não tem difícil, valor. bicho.
Mas a gente observando, e nós somos exemplos disso, Sim. o índice de aprovação Na no OAB. curso de Direito, eu vou falar especificamente do curso de Direito, daquele que nós fizemos e o que eu conheço, né? O índice de aprovação da CRISFAP na OAB, no exame de ordem, é muito elevado. É mais elevado do que muitas faculdades de capital. Inclusive, Kennedy, aproveitando aí seu gancho novamente, né? Nós temos muitos alunos transferidos de Teresina, da capital, que vêm estudar com a gente, não querendo aqui comparar nenhuma faculdade com a outra, mas também porque a gente mantém o nível de excelência das faculdades de capital. Uhum. Né? O índice de aprovação na OAB é enorme, né? A gente tem aí um índice muito bom, além de que a casa, né, a CRISFAP, ela é uma instituição que ela prima muito por essa questão familiar mesmo. A gente se sente muito próximo, acolhido, né? E eu acredito, é o que eu sinto estando lá há mais de 10 anos, né, que os alunos eles têm um contato assim com o corpo docente, né, da faculdade. Existe essa troca mesmo de conhecimento, de ele se sentir à vontade, né, de buscar, inclusive, os professores depois que se formam. Né, eu vejo que depois que se formam, muitos professores ainda dão essa assistência, porque quando você se forma, você fica, às vezes, meio me formei, estou iniciando, e às vezes você quer um ramo como direito previdenciário, então muita gente ainda continua, então a gente mantém ainda essa amizade, né, por ser uma cidade menor, né, e muita gente ser aqui da região, propicia esse contato, né? Propicia esse contato maior do que nesses grandes centros. E a CRISFAP, falar da CRISFAP é falar de família para mim, né? É uma instituição que realmente acolhe o seu aluno, presta um serviço de qualidade que hoje é reconhecido no ENAD, não só na OAB, mas também ENAD, que nós vamos ter outro agora, mas o último a gente tirou nota excelente, altíssima, né? Acho que foi 4, salvo engano, né? 5. Foi a maior, que a nota maior é 5, né? Então, teve já a aprovação do MEC, o recadastramento não precisou, né? Nem vieram para poder ver a questão do curso de Direito, o que demonstra, né, que o nosso trabalho está indo para o caminho certo, mas sempre tentando melhorar mais, né? Lógico que a gente sempre, a CRISFAP, ela proporciona essa questão da capacitação ao professor, esse curso de docência. É um dos cursos que qualquer professor da CRISFAP pode fazer no 0800, né? Eu, inclusive, fui aluna, um curso excelente, né, de docência superior, que você vai aprender técnicas, né, de como lidar com a docência em nível superior, que é diferente, né, do ensino médio, enfim. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a CRISFAP, né? Vocês são frutos de lá, eu estou falando aqui, mas vocês sabem, né? Eu não tô... Somos 6 alunos egressos da faculdade e estamos agora com o programa e a nossa convidada foi uma das nossas professoras. Sim, com muita honra e orgulho. E são todos os professores na questão de ser acessíveis, né? Como você falou, a gente tem aquela possibilidade até o professor. Às vezes a gente quer fazer uma pergunta e não quer fazer na frente de todo mundo. Sim. Você tem essa liberdade. E nem em todas as faculdades acontece isso, de você ter essa liberdade eu não com o vou professor. poder falar de outras faculdades, mas aqui na CRISFAP eu sinto muito essa relação de família mesmo, de acolhimento com o aluno, né? De respeito ao aluno. É o diferencial de ser, igual o doutor que a gente falou, de ser uma faculdade interior. Esse é o diferencial, essa proximidade, né? Sim. Do professor e aluno que contribui mais ainda. Que não deixa de ter a relação de respeito, né? Não é que a gente a vá proximidade... ser o melhor amigo do aluno, que ninguém ali tá para ser, né? Mas sim a questão da troca mesmo, né? No convívio, dia a dia, o aluno ter liberdade de perguntar, de questionar, de fazer parte da faculdade, com seus projetos, né? Projetos de extensão, a faculdade proporciona isso, de o aluno convidar um professor para fazer um artigo, né, científico. Essa Vai ter agora a semana científica. Sim, a semana científica. Então, tem essa parceria, digamos assim, do docente com o discente. Cada vez a gente é cobrado, inclusive, mais para isso, para a gente ter essa troca, né? Hoje nós somos anfitriões aqui do Podilés, mas a minha primeira experiência, né, foi na rádio. Sim, a gente percebe que você tem o dom, né? A gente percebe. Muito obrigado. Por isso,
então, essa sua desenvoltura, né, doutor Felipe? Não, Aqui. ah, Nenhuma Tá- experiência. tá sendo toda gentil, tá experiência- sendo não, gentil. Tô falando de verdade, você tem o dom. porque a minha primeira experiência foi na rádio, Sim. com um projeto de extensão da faculdade, da Cris Olha Fab, aí, viu? que a doutora Carmen Jean, né? doutora Carmen Jean era a responsável por esse projeto. E aí a minha primeira participação foi lá. Inclusive Olha também aí. falando sobre... Lhe trouxe aqui, são caminhos, né, que às vezes na faculdade você nem São somatórios, né? somatórios. É. Tudo na vida é experiência, né? A gente às vezes não entende naquele momento, mas ela vai servir de Lá na algum frente vai modo, de algum modo como experiência. Pois que bom que pelo elogio, né? Sim. Parabéns a todos os três. Eu me Você- senti extremamente à vontade aqui Que bom. hoje. Não, e é... O O objetivo tempo é... passou e ninguém nem Pois notou, É, né? Você comprovou mais isso na questão lá do seminário em Piracuruca, né? Sim. Do jeito que ele tava ali. um verdadeiro repórter, Um né? verdadeiro Como, repórter. como nós estamos chegando aqui ao fim, né? Que eu ainda não tenho patrocínio, viu? É o Como- meu presente? Como não? Como o Pão de Lés ainda não tem patrocínio, que é o presente aqui. O lanche É um lanche fitness. Uma banana Eu fitness, estou viu? bem nesse momento fitness, viu? Tá aí. Quem me segue nas minhas redes vê que todo dia, ou praticamente todo dia, eu posto eu no Pilates, porque me disse que foi Sim, influenciado, né? Fui querido? influenciado por você. Eu ainda não Pilates. cheguei naquela posição ainda de ponta cabeça, as pernas lá pra cima do aparelho. Essa eu ainda não consegui Quem fazer, vê, Quem vê ali não sabe o que tá por trás, né? Ali na realidade acha que expectativa, acho que é a coisa mais fácil. Eu tô quente agora, peça aí patrocínio aí pra gente agora, pra poder melhorar o... Olha como é que dá uma não. banana. Vamos lá. aqui. Assim como a gente está procurando fazer um conteúdo de qualidade, que Sim. realmente. E para continuar com esse conteúdo de qualidade, a gente realmente precisa de patrocínio. Nós temos um custo aqui. Quem quiser patrocinar o Podled, estamos aqui à disposição. Entre em contato pelo Qual é nosso, a nosso produção? Instagram, PodLes, né? Pod_Les jurídico. Pode entrar em contato com a gente e começar a patrocinar, porque eu acho que a professora nunca mais vai querer voltar. Ganhou foi uma banana. Ganhou foi uma banana. Eita, Felipe. Banana e água. Ah, vê, tá fraca esse PodLes. Muito bem. Verdade. Vamos Pois aí. vamos encerrar, né? Que Ó, infelizmente, liberar a agenda aqui da... infelizmente temos que encerrar. Eu não queria, né? Por mim, eu continuaria aqui conversando, comendo a banana. E o tempo Mas- A conversa flui tão tranquilo que a gente Mas nem nossa percebe. convidada, ela tem uma agenda lotada, né? Pessoas importantes são assim mesmo, né? Eita, esse Esse Felipe cuidado. gosta, né? E é uma honra ter recebido a senhora aqui. E as portas do Podlés estão abertas, né? Sim, obrigada. Como a gente estava conversando antes mesmo da gravação, nós do Podlés queremos que a senhora volte aqui também. Como é que é o nome lá, minha produção? Hã? Tu Gente, entendeu? esse Esse nome aí? super Co-host, chique, né? co-host, Co-host. Viu? A gente Vou quer nem que a falar senhora... pra não virar meme. É, eu quero... Eu vou nem falar pra não virar É, meme. melhor a gente É. ficar. Eu quero que a senhora volte aqui para ser uma co-host. Co-host. Viu? E Muito também, como convidada de novo, as portas do Podlés estarão sempre abertas. Pois eu quero aqui aproveitar e dizer que eu amei meu primeiro podcast. Eu acho que foi uma noite bastante prazerosa realmente estar aqui com vocês de uma forma descontraída, né? A gente conversou de assuntos sérios, Sim. né? Mas ao mesmo tempo com brincadeiras, né? Que tornam inclusive o programa mais agradável, né? De se ver, dizer aí que as pessoas precisam, né? Vamos lá, empresários, escritórios jurídicos, patrocinar aqui a iniciativa dos nobres colegas, né? O Dr. Kennedy, a doutora Cristiele, o Dr. Felipe, né? Pela iniciativa deles, porque realmente é algo bastante proveitoso, inclusive para a comunidade jurídica como um todo, né? Para a população, Pra como população foi geral. colocado aqui pelo Kennedy no início, porque a informação é quem torna a gente, né? A instrução é quem vai fazer com que a gente procure, busque e tenha nossos direitos reconhecidos, né? Exatamente. O primeiro passo é a informação. Ninguém vai atrás do que não conhece, né? Então, iniciativas como essa são muito válidas, né? Eu espero realmente ter contribuído, né, para aquelas pessoas que tinham alguma dúvida ou que tenham alguma dúvida em relação, principalmente ao benefício assistencial, né, que é o BPC, que é o benefício hoje que eu estou trabalhando no meu dia a dia. Então, eu espero ter conseguido
contribuir de alguma maneira, ter tirado essas dúvidas. E é isso, volto. Quantas vezes vocês me convidarem, eu estarei aqui, né? Adorei essas luzes, 3 câmeras. Confesso que eu saí um pouquinho aqui da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo me senti bastante confortável de estar aqui, né? Conversando com vocês. A produção, ela é muito gente boa. Gostei de conhecer ali os meninos, né? Hoje, inclusive, eles já alertaram que é dia de pagamento. Dia de pagamento. Então, Banana pra eles. Por isso que ele precisa de patrocínio. Banana pra eles. Né? Então, precisa ir dar contribuição. E ativem o sininho, né? Ativem o sininho, dê o seu like, compartilhem, né, esse programa. E sigam aí as redes sociais. E também o canal do YouTube, né? Exatamente. Diga também a sua rede social. A minha rede social é Renata Maria Pedro, @ Instagram, né? E o Facebook é pessoal, mas de vez em quando eu coloco também alguma coisa sobre direito previdenciário, que é a minha área, né? Então lá postando. Tenho alguns seguidores alunos, né? Muitos. Hoje está aberto, porque quando eu chegava, aqueles monte de aluno pedindo para solicitação pra seguir, aí eu né? resolvi realmente transformar num Instagram misto, né? Que eu coloco tanto um pouco da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Quem sabe aí no futuro eu já faça um só para o profissional, né? Para trazer mais informações dentro dessa área que eu tanto gosto, que é o previdenciário. Domina super bem. Domina. Muito obrigada. Demais, Mas faça isso mesmo, porque a população precisa de mais informação. Realmente, a população... Eu não tenho dúvida que todo mundo vai gostar dessa ideia. Sim. No Instagram profissional, lógico, vindo de uma pessoa que domina a área. E das minhas atribuições no INSS é prestar informação. Então, aquela pessoa que, advogado ou não, né, que necessite, né, eu estou sempre às ordens, né, E sempre atualizada. A gente tenta, né? A gente tenta, porque faz parte da nossa profissão, né? Tá sempre buscando se aperfeiçoar e se atualizar, porque direito, vocês sabem, em qualquer ramo. É verdade. A gente precisa estar Cristiane, termina aí o programa com uma mensagem bacana. Uma frase. É só para complementar e confirmar o que a doutora Renata falou, né? A questão do conhecimento aí, que é a base de tudo. E que além de a gente ter essas questões, esses assuntos jurídicos de muita qualidade, o exemplo disso é hoje nossa convidada, né? Doutora Renata, professora, servidora do INSS, e sem dúvida, mestra, e sem dúvida esclareceu muitas dúvidas, e principalmente também muitas dúvidas também que eu tinha. Então, hoje eu vou sair daqui muito feliz, estou matando a saudade, que eu tava dela, saudade da sala de aula, e eu tenho certeza que esse episódio, o 8º episódio, vai ser incrível. Muito obrigada. É um espelho pra gente, né? Nós que estamos começando nossa carreira agora, somos jovens advogados, né? 2020 na pandemia, tem uns 2 anos, né? Sim. 2 anos de advocacia, e aí a gente se espelha, por exemplo, no evento que teve em Piracuruca, a professora Renata foi uma das palestrantes, e aí a gente, como jovem advogado, aí, poxa, será que algum dia eu vou ser igual Quando ela? eu crescer, quero ser como ela. Quando eu crescer, eu vou ser igual ela. Que é isso. E pra... Entrou, todo mundo aplaudiu. Terminou, Felipe. todo mundo quis tirar foto, quis entrevistá-la. Então, os nossos professores são um espelho pra Sim, gente. são orientadores, né, que a gente E para complementar, eu sempre costumo falar para as pessoas, né? Sempre acreditar no seu potencial. Porque muitas coisas, para mim mesmo, só foram fluir depois que eu acreditei em mim, que eu era capaz, né? É o primeiro passo. Exatamente. Se você sonha e você tem vontade de fazer aquilo, você não deve ter medo do tempo que vai demorar para conquistar. Você tem que sonhar e realizar, né? E ter o seu esforço Exatamente. pessoal, que é diário, né? Mas todo mundo, né, tem a sua hora, assim, né, de conquistas. Porque Nós vamos, e para se chegar a conquistas, a gente também passa por diversas derrotas. Exatamente. E é como você estava dizendo, é a persistência, né? É você encontrar na sua área profissional um caminho que lhe dê
prazer de estar ali aprendendo e seguindo, não é aqui. É isso que eu gosto. Como foi no meu caso, foi com a docência. Mas tem pessoas que é com a advocacia, né? Tem outros que é buscando, almejam um cargo dentro da administração, dentro do Poder Judiciário, né? Enfim, então cada um tem o seu caminho, né? Então é você, dentro das suas possibilidades, né? Encontrar aquela que você se reconheça, né? Enfim, então é isso, é a dica que eu dou. A gente vai, às vezes, testando várias coisas, né? E chega um momento que a gente, não, é isso. Então, isso que eu vou priorizar, né? Que a gente tem que priorizar, porque também se a gente ficar, quem se forma, né? Vai advogar. Se você vou pegar qualquer coisa, eu já acho que vai se tornar um pouco mais difícil. Pra vida toda, né? Que você vai ter que escolher aquele ramo que você se identifica mais. Não adianta você dizer que dá para abarcar o mundo. Não sei, né? Não Tem gente como. que já pensa um pouco diferente, mas eu acho que dentro do seu leque de possibilidades, você vai escolher aquele que você tem uma maior aptidão, que é o que você vai conseguir fazer melhor, né? Você vai conseguir dar o seu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor para alguma coisa, seja ela qual for, em qualquer setor da nossa vida, tem resultados positivos, né? Porque você está se dedicando para aquilo e não tem como ser diferente, né? Porque você está dando o seu melhor, tá? E é sem se comparar. A gente tem como espelho, admira certas pessoas, é natural do ser humano, essa questão da representatividade, mas é você procurar dentro das suas possibilidades o seu melhor. E a sua vida, a sua história de vida, não é igual ao do outro. Você teve dificuldades diferentes, né? Teve todo... enfim, cada um tem a sua história. Então, dentro das suas possibilidades que a sua história lhe proporcionou, você deve buscar o seu melhor naquilo que você escolher para ser o seu caminho. E fazer o que ama também, né? Fazer o que você realmente Se você tiver gosta. a sorte, né, Por- de conseguir... Conciliar as duas coisas, né? Lembrando que todas as profissões são essenciais, Sim. todas elas são importantes. Sim, E você deve fazer aquilo que realmente você quer ali para sua vida toda. sim. Porque no primeiro dia de aula, sempre os professores perguntam: por que você escolheu direito, fazer o curso de direito? E eu escutei já alunos falando: porque papai queria. Porque eu acho esse aqui, entre desses 3 aqui que eu fiquei em dúvida, esse aqui foi o que eu escolhi para fazer. Né? Então você vai passar 5 anos num curso que você vai ali, porque Mas outra às vezes pessoa... também acontece, né, Cris? Por exemplo, de você passar 5 anos, ou não no direito, mas em qualquer... E depois você se descobre em outra coisa. Aí você também se oportunizar. Exatamente. Você fala assim, para a vida toda, essa vida toda assusta. A nossa vida é o hoje, né? Se eu sentir um dia que eu acho difícil, que a docência não está mais me preenchendo como ela me preenche hoje, eu não vou ter medo de mudar, né? A gente tem que ter coragem. Tá aqui uma prova, né? Com certeza. Uma prova disso. Então, a gente tem que ser fênix, né? A gente tem que saber Se, né? se reinventar. Reinventar. Né? E a pandemia, ela veio também para mostrar isso e fazer a gente refletir. Eu, pelo menos, foi uma das coisas que me despertou, né? Hoje aqui, quem diria? Eu tô aqui num podcast, né? Quem diria que eu iria palestrar? Outra coisa que eu me coloquei, eu enfrentei o meu medo. Não era uma coisa que eu tinha em mente. Foi minha primeira palestra. Foi? Né? Foi É minha porque você primeira fala palestra. super bem assim. Ninguém... Sim, mas depois de 10 anos em sala de aula, você já adquire Certo raciocínio, um traquejo com a linguagem, né? Mas eu estava muito nervosa. E quando deu aqueles aplausos todos, só Deus sabe como meu corpo estava falando ali. Eu me tremia. Mas eu tentei me manter. E o que eu acho é que medo, ansiedade, todos nós temos. A virtude é enfrentá-los, né? Verdade. Não deixar de fazer aquilo ali Por medo. por medo. Porque vai trazer um engrandecimento. Então, eu tenho enfrentado a pandemia, me fez estar aqui hoje. Ou a pandemia, a palestra, me fez estar aqui hoje. Se eu pude fazer isso, eu posso estar aqui hoje com os meninos conversando, que é o que eu sei, que é o que eu trabalho, é o meu dia a dia. Então, conhecimento só para mim não serve de nada. A gente tem que compartilhar esse conhecimento, né? E, às vezes, a gente precisa sair da sala de aula. Não posso também ficar só na minha zona de conforto. Eu tenho que rodar essa chavinha e fazer o que eu gosto, que é o que eu sei fazer, que é conversar. Eu sou geminiana, adoro me comunicar. Então, com essa mensagem de otimismo e de esperança, né? Sim. Nós queremos agradecer muito a sua presença. Abrilhantou nosso 8º episódio. Obrigada. Com certeza será um dos mais vistos e mais aplaudidos do nosso pequeno repertório. Sim. Tá?
Nós agradecemos muito a sua presença, como o doutor Felipe já Deus disse, quiser. esperamos que retorne Sim. deste lado ou do lado de cá também. Tá bom. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam essa noite. Estamos sempre aqui na intenção de produzir conteúdo de qualidade e que leve conhecimento a todos. Boa noite. E se você gostou desse episódio, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal e seguir nossas redes sociais. E ativar, O sininho das notificações. compartilhar, comentar. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Até mais. Boa noite. Tô morrendo de frio aqui, chega, eu tô É a gelada. musiquinha de churrasco. Ai, meu Deus. Ei, falando em palestra. One lie, you get me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change.